Olá pessoal, eu sou Gleidson Dantas, você está na parte 2 dos meus livros no canal Uma ou Duas Histórias. Eu apresentei aqui alguns dos meus livros cristãos e agora eu quero dar continuidade. Tem dois últimos livros cristãos aqui para mostrar a vocês e eu vou estar apresentando aqui. Um dos é o Homem Bíblico, que eu comprei há um tempo atrás na mão do presbítero da minha igreja. Está aqui o Homem Bíblico. Vai trazer um grande ensinamento relacionado aos homens, como deve ser o homem segundo as ordens de Deus. E aqui tem um outro livro também de ficção cristã. E esse livro é esse aqui, ó. Johnny, esta noite pedirão a sua alma. É um livro baseado numa música de uma banda de rock cristão chamado Cartes Barneia. Pronto, Cartes Barneia. E é justamente sobre um rapaz que o livro vai contar a história desse rapaz aqui, o Johnny, que ele começa a ver relógios, eu não lembro direito, tem muito tempo que eu li esse livro, mas ele vê o tempo como se fosse a hora e o dia que a pessoa vai morrer. E ele também vê nele. E aí ele parte em busca de respostas, tentando entender o que é isso, o que é que vai acontecer com a vida dele também. É uma história muito bacana, é do pastor Lúcio Barreto Júnior, tá aqui. É uma ficção cristã, muito bom, muito bacana, entendeu? A música também é bastante interessante. E é justamente esse aí, Johnny, Johnny, esta noite, Johnny, pedirão sua alma. É bem assim a música. E eu vou partir agora para os meus outros livros que não são cristãos, não faz parte de estudo, não faz parte de ensinamento, mas são livros de ficção que eu tenho aqui. Alguns livros de ficção, suspense, investigação. E eu vou começar aqui com ele, Sherlock Holmes. Tá aqui, ó. Sherlock Holmes, um escândalo na Boêmia. Tem aqui também um estudo em vermelho, também de Sherlock Holmes. Eu gosto muito desses negócios de investigação, mistério. A Liga dos Cabeças Vermelhas, também aqui. O Signo dos Quatro. E O Roubo da Coroa de Berilos. São livros bem pequenos, é um conjunto de contos, né, de historinhas do Sherlock Holmes. O Cão dos Berkensville, que é esse aqui. Voltando um pouquinho aqui em relação aos livros de ficção cristã, muitos cristãos têm muito preconceito em relação a isso. Ah, mas é um livro de ficção, é um livro que não existe, não tem nenhum respaldo bíblico. Pelo contrário, é uma ficção. Alguém criou um texto, alguém criou algo relacionado a algo da Bíblia, algo que vai trazer um ensinamento, algo que vai trazer uma visão, algo que vai trazer uma experiência. Entendeu? Há um tempo atrás eu tenho 2 contos, que é A Última Viagem. Esse conto não foi publicado ainda. E eu tenho também Contos de uma Madrugada Inacabada. É uma ficção cristã. O primeiro é o Contos de uma Madrugada Inacabada. É de um rapaz que a mãe dele era cristã, ele morava com a mãe e tudo, ele perdeu o pai cedo. E a mãe dele era uma cristã fervorosa, buscava a Deus, andava nos caminhos do Senhor. Porém, ela veio a falecer de uma maneira assim que para ele não deveria, já que ela servia a Deus e tudo. Então ele não é cristão. Porém, ele vai entrar em vários questionamentos com Deus a respeito disso, por que a mãe dele morreu daquele jeito, daquela maneira. E ele vai entrar quase que em uma depressão, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai colocar toda a culpa em Deus, até que ele tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e Jesus começa a explicar muitas coisas a ele. É uma ficção cristã. E o outro, A Última Viagem, são de 3 pessoas que estão em uma última viagem, porque eles estavam indo para casa, né, em um metrô, e infelizmente esse metrô de algum jeito ele aumentou a sua velocidade, ele a qualquer momento iria descarrilhar. Então eles têm uma última oportunidade ali de entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos 3 ali são cristãos de verdade. São cristãos, na verdade tem são 4, me perdoe, são 4 pessoas. Um é um desviado e os outros 3 não tem nada a ver com Jesus Cristo. E todos os 4 ali, de certa forma, culpam a Deus por alguma coisa ou não acreditam em Deus. Então eles vão ter uma última oportunidade de entrar nos caminhos do Senhor, de se converter, de se arrepender dos seus pecados, porque a morte é certa, a morte vai acontecer. Então eles têm essa última oportunidade. É uma ficção cristã.
Então muitos cristãos têm esse preconceito com livros de ficção cristã. Ah, porque isso, porque não pode, porque não isso, você não pode ler esse tipo de coisa, não. A Bíblia em si ela tem muitas histórias que não é ficção, é realidade. Porém são livros, são conteúdos muito bons, então pegamos um pouco desse conteúdo ali e trazemos para aquilo que nós escrevemos, que é a ficção. Você pega um dos livros que é O Senhor dos Anéis, você vai ler O Senhor dos Anéis. Se você leu a Bíblia e você lê todos os livros do Senhor dos Anéis, você vai ver que tem muita coisa no Senhor dos Anéis que tem coisas na Bíblia. O escritor, o autor J.R.R. Tolkien, ele se baseou em muita coisa da Bíblia. Quando você vai assistir os filmes de Guerra nas Estrelas, Star Wars, quando você vai ler os livros de Star Wars, você vai ver que o ator também pegou muitas coisas que estavam ali na Bíblia e colocou. Você vai pegar ali os livros de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, muita coisa ali ele pegou da palavra de Deus. Então se inspirou na palavra de Deus para escrever um conto, uma ficção. Então isso não tem problema nenhum. O problema dos cristãos é que alguns cristãos, não todos, não estou generalizando aqui, mas é aquela grande questão da religiosidade, ou seja, eu sou tão santo que eu não posso ler outro tipo de conteúdo porque senão aquilo vai me corromper, aquilo vai fazer algum mal para a minha vida. Sim, você deve vigiar naquilo que você lê, naquilo que você ouve, naquilo que você assiste, porque existem muitas coisas que vão afetar a sua espiritualidade. Porém, você precisa vigiar, você precisa ter prudência, ter vigilância, sabedoria e entendimento, porque nem tudo realmente vai te fazer mal, nem tudo vai trazer o mal sobre a sua vida, entendeu? A sua prioridade é Cristo, a nossa prioridade é Cristo acima de todas as coisas, porém nem tudo vai trazer mal a você, nem tudo é do diabo, assim também como nem tudo também é do Senhor. Você precisa entender e separar as coisas, o que é bom e o que não é. O que não for bom você descarta, e o que for bom você simplesmente absorve. Vamos voltar aqui para os outros livros que eu tenho aqui. Tem esse aqui que eu estava querendo há muito tempo. Não é uma ficção cristã, viu? Não é uma ficção cristã. É Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Outro livro muito bom, muito bacana. Eu assisti o filme quando eu era pré-adolescente. E eu me apaixonei pelo filme. E eu descobri que tinha o livro. Porém, eu era doido para ter o livro e não consegui. E vim conseguir o livro agora. Eu li muitas coisas dele em e-book, e eu não gosto muito de e-book, apesar de ter aqui e-books de alguns livros, mas eu não sou muito de ficar lendo por tela, não gosto muito. Tá aqui, H.G. Wells. Vamos para outro aqui também, que é esse aqui, ó. Caixa de Pássaros. Eu assisti o filme com a minha esposa, me chateei com o filme por causa do final, e quis comprar o livro para saber de fato como é. Eu já vi que tem muita coisa diferente do filme, mas é um livro muito bom. Bird Box, Caixa de Pássaros. Tem outro que eu tenho aqui também, que é esse aqui, ó, Caçadores de Nuvem. Eu comprei ele em 2011, se não me engano, lá na finada Saraiva, no shopping Iguatemi. Eu tenho aqui também um livro de poesia, Quintana de Bolso. Poesias muito boas, entendeu? Você reflete muito, você aprende muito. E aqui vai outro conselho. Se você quer escrever poesia, contos, eu sou escritor de poesias e de contos, você precisa ler muito. Você precisa ter um conteúdo imenso na sua mente para você aprender como é que se escreve, como é que se faz as coisas. Então, eu até hoje aprendo, e você só vai conseguir aprender e desenvolver a escrita, desenvolver o seu método de escrita, de escrever, para ser um bom escritor, lendo. Quanto mais você lê, mais você vai aprender a ser um bom escritor, a ser um melhor escritor, a desenvolver melhor as suas obras. Eu tenho uns aqui que faz parte da infância de muita gente, com certeza, dos anos 80, dos anos 90, que é esse aqui, ó. Coleção Vagalume, tem a Jabuti, mas essa aqui é a Vagalume que eu tenho. A Turma da Rua 15, faz você voltar à sua infância. Os Barcos de Papel também. Tem esse aqui que é incrível demais, A Ilha Perdida. E tem esse aqui que não é da Vagalume, mas é da editora Veredas. Eles Morrem, você mata, tá aqui. Tem baseado não, o filme que se baseou nele. John Green, Cidades de Papel. Não são todos os livros dele que eu gosto, tem coisas que fogem muito daquilo que... vai muito contra aquilo que a palavra de Deus fala, então eu fujo, mas esse aqui ele é muito bom.
cristão pode ler perfeitamente sem nenhum tipo de problema. Tem esse aqui também que é baseado nos jogos, e quem já jogou muito nos anos 90 videogame, nos anos 2000, sabe do que é que eu tô falando aqui, ó. Resident Evil, A Conspiração Umbrella. Ele é baseado no primeiro jogo da mansão, e acredite, o livro para mim é melhor do que o jogo. Tem a novelização de uma das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, Homem-Aranha, As Últimas Caçadas de Kraven, muito bom também. Tem esse aqui, que é um livro de autoajuda, não é nem ficção, é autoajuda na realidade. É um livro que eu tinha um certo trabalho e deixaram lá no balcão. Eu simplesmente peguei. Você é do tamanho dos seus sonhos. Nem sempre, viu? E vamos aqui já também para outro livro muito bom. Se você quer aprender a criar contos, tá aqui um cara que vai te ensinar bastante aqui, ó. Stephen King. Escuridão Total Sem Estrelas. Tá aqui um livro aqui. São vários contos, inclusive um dos contos é de um filme. O filme, quem fez o filme se inspirou nesse livro, que é 1922, e mostra como é a maldade do ser humano, até que ponto chega a maldade do ser humano, entendeu? O ser humano sem Deus, ele faz coisas terríveis, e esse livro vai mostrar muito bem uma das coisas aqui, um dos contos que é muito perturbador, é esse 1922, é quando você vê realmente que a humanidade, ela decaiu. O coração do homem sem Deus, ele é perverso, ele é maligno. Um cara que ele é apegado à materialidade, ele faz coisas terríveis. Tem aqui também os contos de H.P. Lovecraft. São vários contos. O Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura e outros contos. Os Sonhos na Casa da Bruxa e outros contos. E Herbert West, Reanimador e outros contos. E esse Reanimador aqui interessante, que ele também tem um filme, se não me engano, dos anos 80 ou é 70, não lembro. Mas você vê, quando o homem ele quer dar uma de Deus, ele vai fazer coisas também terríveis. Quando o homem quer ser Deus, ele vai fazer coisas terríveis. E tem certas coisas que deveriam estar quietas no seu devido lugar, né? Mas é como eu disse, quando o homem ele quer dar uma de Deus, ele vai fazer coisas que surpreendem para o mal, não para o bem. Tá aqui Cthulhu, o conto mais famoso dele. Cthulhu. E tem esse aqui também, que é o último que eu tenho aqui. Então, na verdade, Cthulhu é esse aqui, ó. O Chamado de Cthulhu. Esse aqui é Nas Montanhas da Loucura. Esse aqui, se eu não me engano, tem até um outro conto muito famoso dele, que é A Cor que Caiu do Espaço. Tem esse também que faz você voltar à sua infância. Os contos de Júlio Verne. Esse aqui é... Os contos não, a história mesmo. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Ok? Ele escreveu outros livros também, como 1000 Léguas Submarinas. Ele escreveu Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele escreveu muitos outros livros da Terra à Lua também. Tem esse aqui, Os Sonhos de Eva. Esse aqui eu não li ainda. Os Sonhos de Eva. Dormir pode ser um jogo perigoso. E tem esse aqui também que eu também não li ainda, Isabel Allende, O Jogo de Reaper, que vai falar sobre um jogo de RPG. E parece que alguém morre em um desses jogos, alguém é assassinado. E aí essa menina aqui, ela vai começar a investigar o porquê. Eu fui criança e adolescente, eu jogava muitos jogos de RPG, de aventura com os meus colegas. Jogos sadios, não tinha nenhum problema. Porém, existem muitos outros jogos de RPG que são jogos diabólicos, jogos satânicos. E aí você pega uma pessoa que já tem um certo problema mental, psíquico, e ela simplesmente vai pegar esse jogo e vai fazer coisas terríveis. Então, e tem casos verdadeiros de pessoas mesmo que jogaram esses jogos e simplesmente fizeram coisas terríveis. E aqui tem 2 antologias que eu participei. Eu já participei de um total de 5 antologias, porém 3 dos livros que eu participei eu ainda não tenho. Uma é de uma antologia de Portugal que eu participei, se não me engano, foi em 2019 ou foi em 2018, que é de uma rádio portuguesa chamada Voz de Alenquer, e a organizadora se chama Ana Coelho, e eu participei dessa antologia, porém ainda não tenho o livro. E os outros 2 foi da editora Persona, que é um a respeito sobre a morte, o que é que a morte representa para você, e eu coloquei ali o que é que a morte representa para um cristão.
E o outro foi sobre poetas contemporâneos, uma seleção de vários poetas brasileiros, e eu fui contemplado e eu participei. E tem essas minhas duas primeiras aqui, que é O Amor Bate na Horta, que é em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. São vários livros de poesia, vários poemas na realidade, uma antologia com vários poemas de vários poetas brasileiros. E o organizador Charlan Fialho, um poeta incrível também, sigo ele nas redes sociais. Ele me convidou para fazer parte, amei. E tem esse aqui também, Só Se Tem Saudade do Que É Bom, que é o organizador Ravner. Essa aqui foi da editora Bress Books. E esse primeiro aqui foi da editora Versejar. Esse aqui é Só Se Tem Saudades do Que É Bom. Outra antologia poética com vários poetas brasileiros. E eu também fui contemplado, graças a Deus. Então, vai ter uma parte 3. Esperem, daqui a algum tempo sair a parte 3. Mas isso aí são alguns dos livros que eu tenho. Livros cristãos, revistas cristãs de estudo, livros de ficção cristã e outros livros de ficção que não são cristãos, mas são de mistério, investigação, de suspense. Eu tenho vários livros de poesias aqui também. E nos vemos aí no próximo vídeo. Lembrando que se você quer ser um bom escritor, você precisa ler e ler bastante e escrever bastante. Eu quero escrever uma ficção, comece a ler muita ficção. Eu quero escrever poesia, leia muita poesia. Eu quero escrever mistério, quero escrever um suspense. Escreva, leia. Aí você consegue. Eu escrevia muita coisa na minha infância, na minha adolescência. Eu só vim ter um bom desenvolvimento agora. Acredite, depois de um bom tempo, eu só vim ter um bom desenvolvimento agora. Entendeu? Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você vai melhorar aquilo que você tem, essa habilidade que você tem. Ninguém nasceu com dom, mas conforme você vai lendo, conforme você vai escrevendo, você vai melhorando a cada dia. Ok? Nos vemos na parte 3 daqui a algum tempo.